Olá, bem-vindo a mais um Conficast, o podcast da Confidere Imóveis. Estamos aqui com uma personalidade de Itapema, filho desta terra, empreendedor, empresário e, acima de tudo, amigo e temente a Deus, né, Júnior? Clóvis Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso Conficast. Agradecer de coração ao convite, né? E estou sendo extremamente sincero que eu estou muito feliz aqui em você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, contribuindo para o nosso canal, contribuindo para esse projeto que a gente tem de levar a nossa cidade para as outras pessoas conhecerem, meu irmão. Imagina, Rafa, um irmão meu, é de casa, é da família. Para mim é uma honra estar aqui. Te elogio pela iniciativa. Eu acho que a gente tem sim que se posicionar. Eu admiro muito. O Rafa é talentoso, tem uma personalidade até um pouco parecida com a minha, mas é um cara que é audacioso, que cresceu na vida por sempre fazer diferente. Então, para mim, não tinha dúvida que eu iria aceitar esse convite, porque eu tenho certeza que vai ser um podcast que vai criar muito valor, muito conteúdo para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. Meu irmão. É uma honra. Então as palavras me emocionam. Imagina, e absorvo tudo que você falou, meu irmão. Júnior, hoje, né, Itapema é a cidade que está sendo visada, não digo só no Brasil, mas também de forma internacional, né? Uma cidade com crescimento exponencial e tem muita coisa para oferecer. Como eu falei, você é morador, você é nativo, né? Dizem que nativo é índio, vamos falar aqui. São poucos, né? São poucos, né? São raros hoje as pessoas que são daqui de Itapema, que nasceram aqui. E ninguém melhor para falar de Itapema, o que teve esse crescimento dessa cidade. Vamos colocar aí nos últimos 20 anos, né? O que, na tua visão, levou essa cidade a criar esse potencial que ela se tornou, esse crescimento, toda essa questão da expansão imobiliária na cidade. Qual que é a tua visão, meu irmão? Então, eu, como nativo da cidade, nasci aqui em Itapema, essencialmente, se a gente for fazer uma linha de tempo para justificar, né, esse crescimento, não só Itapema, como toda a região da Costa Esmeralda, essencialmente no passado vivia do turismo. Então, se a gente for reunir elementos que justificariam esse crescimento, a gente envolve a beleza natural com a localização. Hoje são dois pontos que eu destaco, que são muito importantes. No passado, no meu primeiro emprego foi no hotel, foi no ramo hoteleiro, hotel da família, o turismo funcionava e era uma alavanca promissora na cidade. A construção civil, ela era bem discreta. Era em segundo plano a construção, né? Primeiro era turismo. Né? Então, era né, o mercado de hotelaria, de casas alugadas, enfim, de hotéis, pousadas, ele era muito forte. Itapema passou por essa transição. Lá atrás, o turismo, para se ter ideia, ele era um turismo de 30 dias que a gente chamava. As pessoas vinham para cá e ficavam 30 dias na cidade, curtindo a cidade. Depois ele foi, com o tempo, encurtando. Eu passei pela transição do turismo de 15 dias, que o pessoal vinha após o Natal e ficava 15, 20 dias. E quando eu estava saindo do ramo hoteleiro, esse turismo passou a ser de 3, 4 dias, que era o limite ali da passada da virada ali, do que antecedia e pós-virada. O que acontece? O turismo é uma indústria muito significativa, não só aqui na região, como em todo o país. Porque indiretamente ele envolve muitas categorias, muitos serviços que muitos, inclusive, não sabem. O turismo, ele sim, na nossa cidade, ele deixou um pouco de lado e depois, com o advento, digamos, da construção civil ou dessa explosão imobiliária, o turismo ficando para trás, a gente já sofre consequências. Porque hoje, desculpa te interromper, sim, mas a questão que a cidade ela é turística e deveria ser uma cidade turística com ênfase numa construção civil, pelos atrativos na questão de qualidade que a gente oferece. Inverter um pouco, né, Júnior? Sim. Pouco muito, né? Eu acho que assim, é natural, Rafa, se a gente for analisar e aí justificar até esse potencial crescimento na área construtiva. Você lembra uma viagem que a gente fez para Jericoacoara? Essa viagem foi épica. Foi. Vamos contar um pouco da nossa intimidade aqui. Claro. A gente viajou na época para Jericoacoara. E qual foi o sentimento quando a gente explorou uma beleza natural e quando a gente saiu de lá? Primeiro, a vontade de voltar. Mas daqui a pouco já vem a segunda vontade. Quem vai para Orlando, por exemplo, curte a Disney, vai lá, aluga uma casa, vai no Walmart, vai no Outlet. É uma outra experiência. Aí aquela experiência, daqui a pouco o desejo é voltar. Mas depois é investir. Já pensou eu ter uma casa aqui? Já pensou nós ter uma casa em Jericoacoara? Casa em Orlando? Olha o investimento que está acontecendo lá de brasileiros.
Então, a gente pode impulsionar esse crescimento da construção civil voltada primeiro, e foi uma sequência natural de uma cidade turística, onde as pessoas vinham pela beleza natural, e a localização aí ela faz toda a diferença, porque a gente está centralizado, próximo de 2 aeroportos, enfim, e tudo isso que a gente já sabe. Consequentemente, essas pessoas tinham o desejo depois, por que eu não tenho um imóvel? E aí veio a visão, obviamente, de empreendedores na época de começar a construção civil, ou seja, sair da linha horizontal e verticalizar o mercado. E ela se deu sim, por conta dela ser uma cidade potencialmente turística. Então, se a gente fosse reunir os aspectos para justificar esse crescimento em Itapema, ele começou lá atrás. E o que chama a nossa atenção é isso, porque a gente não pode deixar o turismo de lado. Não. Porque o turismo, além de ser uma cadeia que engloba várias atividades, a gente sabe que a cadeia turística ela é necessária para que as pessoas também que escolham aqui para morar e viver ter alguma oportunidade, ter um atrativo para permanecer a cidade e não precisar ir para a cidade vizinha. E gira toda a economia, né? Também. O turismo é uma questão assim, se você souber explorar, não é porque é uma cidade litoral que é só no verão que ela vai ter o atrativo para o turismo. A gente tem que conseguir explorar. E você falou do Jericoacoara que a gente viajou, né? Eu sempre comento que o Nordeste tem que tirar o chapéu pro Nordeste, cara. Porque eles fazem de uma pedra um monumento turístico, eles fazem de uma árvore caída e cercam e a gente pega... A árvore da preguiça, A árvore da preguiça que a gente vai. A gente sai do hotel, pega um transfer, do transfer pega um bug, do bug pega um quadriciclo, aí tu para que você tem que comer, tem que tomar água, tem que tomar um suco, a economia tá girando. Para você ir lá e tirar uma foto com uma pessoa profissional que tá tirando foto também paga. Então assim, o nordestino, eles têm uma engrenagem de turismo fantástica. Eu sou fã do Nordeste porque eles realmente sabem vender. Sabem vender. A árvore da preguiça lá, ela é um efeito natural provocado pelo vento, né? Que ela foi sendo empurrada e ela formou um formato que criaram um nome, só que o trabalho que eles fazem de marca em torno da árvore, curiosamente, se tu tá lá e não visitar a árvore, tu não foi lá. Então, e quando tu chega na árvore, claro, é legal, é instagramável, né, que se chama, só que ela é uma árvore. É uma árvore. Aí você vê essa questão, voltando para o nosso assunto de Itapema, né? Que a gente tem que realmente aprender com esses locais, que a gente tem muita beleza natural, ainda não explorada. Se a gente pegar nossas praias, e não é só praia de meia praia e centro aqui em Itapema, gente. Sim. É várias praias que tem pequenas praias e sentido Porto Belo. Com certeza. Né? Sentido, não vou nem chegar à questão de Florianópolis, vamos chegar no nosso cantinho aqui. Itapema e Porto Belo tem locais paradisíacos para a gente explorar. Né? Mombinhas, Mariscal, que são cidades ao lado, 15, 20 minutos da gente. Eu arriscaria dizer, Rafa, que a capital, obviamente, a nossa capital ela é muito conhecida e tem sua qualidade de vida, mas o nosso miolo aqui entre Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas é um paraíso em Santa Catarina. Né? As praias que tem em Bombinhas, eu particularmente, elas são melhores daqui as praias de Florianópolis. Claro, ouso dizer do Brasil. Sim, das melhores do Brasil. A gente tem um problema que é a mobilidade. Né? Bombinhas ela peca por isso, embora tenha o esforço do poder público nos últimos tempos de criar essas alternativas de trânsito. E por consequência, talvez essa dificuldade do acesso também fez preservar todas essas praias, porque são praias paradisíacas. Só que, mais uma vez, Itapema ela teve todo esse potencial justamente pela beleza natural, o que talvez faltava de beleza natural em Itapema, buscava rapidinho na cidade vizinha, mas acima de tudo a localização estratégica e a facilidade até então, né? Hoje Itapema está centralizada, a BR-101, que é a grande avenida que cruza a cidade, ela traz consigo problemas sérios, mas no passado ela auxiliou muito pela facilidade que tu tem de acessar uma via como essa, né? Você está com uma rodovia federal dentro da nossa cidade. Exatamente. Né? Ou seja, você sai da praia, bate areia, você está na BR. Exatamente. Ou seja, então a facilidade. Tem os prós e os contras, mas no contexto geral a nossa cidade se beneficia muito em todos esses aspectos. Agora você tocou num ponto que a gente fala muito da questão do poder público. Sim. Né? Que a gente depende disso, como uma cidade turística ainda mais. Né? Que se não tiver investimento, aporte do poder público, a questão do turismo ela fica para trás. Sim. Né? Então, Itapema cresceu com nossa beleza natural, uma cidade cercada por montanhas e um belíssimo mar. Uma qualidade de praia para banho, porque a gente fala uma baía, uma orla de 7 km pequena, ou seja, privativa, e a gente teve esse boom por causa de sermos nós mesmos. Sim. Não tivemos um investimento. Agora sim, está vindo o pier, o alargamento da praia, enfim, outros atrativos. Mas o poder público ele tem que acompanhar e ser muito parceiro com isso. Né, com certeza. Então, assim, no teu ponto de vista,
eu não posso deixar de mencionar a candidata, a campanha linda que você fez nesse ano, né? Uma pessoa que nunca esteve à frente do poder público, da máquina pública e fez uma votação histórica para uma pessoa que nunca entrou na política. Com certeza. Né? Mais de 7 mil votos, né, Gino? Cara, isso é fantástico. Sim. Né? Fantástico. Foram 17.361 votos. O que acontece, Rafa? Hoje, se a gente for olhar e fazer esse paralelo de comparação do poder público com a iniciativa privada, no passado, grava bem isso que eu vou falar, no passado, as empresas e a iniciativa privada, que vai além da própria construção civil, mas outras empresas, elas aproveitavam o potencial de Itapema e cresciam, e o poder público, se não atrapalhasse, ajudava. Exatamente. Chegou um tempo, e esse tempo não é hoje, já é um tempo atrás, que a iniciativa privada, a construção civil ou o ramo imobiliário como um todo, tiveram um crescimento exponencial na cidade, venderam a cidade para todo o Brasil e até fora do Brasil, que o poder público fazendo pouco, ele atrapalha. Ou seja, agora a gente tem uma disparidade. Porque também ninguém gosta às vezes de comparar Itapema com Balneário Camboriú, mas quando trata-se do próprio mercado imobiliário, do valor do metro quadrado, da valorização imobiliária, comparam. Mas a estrutura que Balneário Camboriú hoje tem para atender essa demanda, não só de turismo, mas também de moradores e pessoas que investem na cidade, ela é significativamente muito maior do que Itapema. Com certeza. Balneário Camboriú ela tem seu mérito e não tem como discutir contra isso. E para nós não é feio dizer que a gente cresceu também à sombra de Balneário Camboriú. Certeza. Porque no passado, Concordo. Itapema acertou naquilo que Camboriú falhou. Então foi muito bom também crescer depois. A gente teve um parâmetro. Né? A gente teve situações que eles erraram e a gente já não errou. Só que a gente se acostumou também com governos que passaram nos últimos tempos aqui em Itapema, que a gente acha que fez muita coisa, mas fez muito pouco, não só se comparar a Balneário Camboriú, mas fez muito pouco pelo que a cidade arrecada. Pelo nosso potencial. Com certeza. E pelo que ela arrecada e o que ela merece. Então, e não tem como a gente tratar diferente. Não. Independente de eu ter sido candidato, e por sinal, o mercado imobiliário teve pela primeira vez um representante como candidato, né? Exatamente. Então eu sou muito grato porque o mercado imobiliário eu sei que apoiou muito essa minha candidatura e esse projeto de cidade ele obviamente não morreu, ele continua vivo. São 8 meses que eu entrei na política, entrei para fazer a diferença e porque a gente já percebe que não dá para simplesmente não tocar as duas coisas juntas ou não fazer esse paralelo de comparação com a iniciativa privada e o poder público. A gente vê um exemplo. E hoje eu estava discutindo com um cliente do próprio Porto Belo. Quando Porto Belo implantou a CIP, que todo mundo conhece, nada mais e se a gente fazer de uma forma bem objetiva, traduzir, a iniciativa privada, com todo o seu potencial e organização, administrando recursos públicos. Que é no caso a outorga, né? Um percentual da outorga que a CIP ela tem todo o controle. Em vez da prefeitura executar, ele fala, deixa o projeto comigo. Exatamente. Isso é inovador, até porque culturalmente o poder público ele não deixa a iniciativa privada dar pincelada, a não ser quando privatiza, ele chamando a iniciativa privada, o contrário raramente acontece. E em Porto Belo, o que a CIP tem de diferente? Ela sai dessa linha tradicional do poder público de fazer um projeto que seja um projeto grandioso, que entra numa licitação, que entra aditivos e leva um tempo. O alargamento de meia praia é um tempo, levou quanto tempo para sair a LAP? Ou seja, é a morosidade do poder público. A CIP fez o que com o Mole em Porto Belo? Olha o tempo. E o tempo que levou. Público-privada, porém ela assumiu a execução. E a licitação, toda a questão de verba se torna muito mais rápido quando o poder público olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu em Porto Belo. É um exemplo a seguir com relação à CIP, mas principalmente hoje, independente de ter a CIP ou não, o gestor ou a prefeitura, não só de Itapema, como de toda a região, tem que estar atento porque a nossa região está sendo vendida lá fora como uma região muito rica, muito próspera, mas o cliente já está exigindo esse investimento em infraestrutura para que ele não precise se deslocar muito longe para ter uma opção de lazer, para que ele consiga viver e justificar o valor do metro quadrado que a gente vende. Então essa transição hoje é necessária. Por isso que eu mencionei da campanha que o tema da tua campanha foi projeto de cidade, né? Que a gente fala, investidor, você que investe aqui em Itapema, você que compra, que coloca teu dinheiro, aposta num projeto, numa promessa a ser construída, né? A gente sempre brinca, aqui você não espera para comprar, você compra para esperar, porque aí você ganha dinheiro. Nesse projeto de cidade,
né, que a gente cresceu de uma forma natural, pelas belezas naturais, pela questão da mobilidade, você falou dos acessos, 2 aeroportos, né, próximo de uma capital, Sim. Curitiba, cidades Beto referências, Beto Carreiro, Oktoberfest. vários atrativos, onde você tem uma cidade que te oferece um IDH, qualidade de vida, segurança, educação. Itapema foi várias vezes já referência em educação no estado, né? Então, você falando de projeto de cidade, a gente se colocar o poder público à frente, junto com a parceria da iniciativa privada, como você mencionou da CIP, Itapema, investidor ou morador, enfim, todos que compram aqui, que investem no nosso litoral, tanto a pessoa que só investe ou que também mora, ela vai ter um ganho ainda muito maior nos próximos anos. Não vou falar 10 anos para frente, nos próximos 3, 4, 5 anos. E hoje se faz necessário. A gente não pode correr o risco de, por exemplo, perder tempo com alguma coisa. Hoje a gente já está atrasado nesse quesito, né? E quando a gente fala dessa vocação da iniciativa privada, no meu ponto de vista, ela já tem que começar pelo próprio representante, pelo próprio gestor. Ele tem que ter essa visão justamente para quê? Para compor uma equipe técnica e trazer esse renome de montar a equipe com o projeto de cidade. Então, você acha que poderíamos usar o exemplo de Porto Belo aqui em Itapema? Uma associação? Poderia usar. Eu acho que a construção civil hoje em Itapema, ela tem um órgão representativo, que é o Sinduscom, que faz um trabalho. Mais do que isso, a gente precisa englobar e reunir ainda mais o mercado imobiliário e a construção civil, sim, para estar discutindo, para estar cobrando. A CIP em Porto Belo foi inovador, foi, na verdade, até atípico se considerar as administrações públicas de geral em todo o Brasil, mas é um modelo, sim, que serve de exemplo, porque ou isso vem da iniciativa privada, esse poder de levar um pouco mais a sério e trazer como um viés da iniciativa a pública, trazer esse viés da privada, seja através da privatização, seja através do próprio agente vir com essa característica, seja através de montar associações como montaram ali. O mais importante para nós, para o cliente, para todos que moram e investem em Itapema, é saber que a cidade ela é reconhecida como uma cidade rica e próspera, que o faturamento da cidade também ele é multimilionário, já alcançando a casa de 1 bilhão, que é uma cidade que foi contemplada pelas belezas naturais e pela localização, que agora a gente precisa sim de obras que vão desde resolver problemas básicos, como uma calçada padronizada, como uma mobilidade, como opções de atrações turísticas para a cidade, todo equipamentos turísticos, como o Balneário Camboriú tem toda hora está inaugurando alguma. Isso hoje não é promessa de campanha política. Isso hoje é uma necessidade para que a gente não só mantenha o valor do metro quadrado daquilo que a gente vende lá fora, mas pelo contrário, ele continue crescendo e crescendo de uma forma exponencial. E Itapema merece isso. Merece, Juninho. E assim, dentro dessa realidade hoje que a gente vive, né, de um boom da construção civil, né, construtoras hoje do Brasil todo tentando entrar nesse mercado, e nesse pequeno mercado, né, nossa pepita de ouro de Santa Catarina, o que você vê para frente? Os riscos, claro, obviamente, quanto maior o crescimento, né? A gente está falando de 4 terrenos que moravam 4 famílias, 5 pessoas, 20 pessoas e faziam um prédio com 90 apartamentos. Hoje na Zona 3, que é do lado de lá da BR, bairro Morretes, por exemplo. Né? Então, vai ter mais gente, vai ter mais carros na rua, vai ter mais necessidade. O que você vê para Itapema? Uma preocupação. Sim. Vamos levantar esse ponto de preocupação para os próximos anos, esse aumento, né, populacional. Sim. Primeiramente, né, que ela foi atípica, uma cidade não cresce tanto nos últimos 3 anos como cresceu Itapema, nosso percentual de população. Mas assim, com os pontos que você fala, Rafael, precisamos tomar cuidado nesse ponto. Primeiro, vamos destacar os pontos positivos, né? Que é a geração de emprego, que é a liquidez que o cliente ele enxerga na ponta da valorização imobiliária em si. Mas é importante que os sinais já estão aí. Quando uma Secretaria de Planejamento Urbano, que ela tem que parar de ser Secretaria Aprovativa de Projetos e planejar a cidade de forma um pouco mais estratégica, quando ela tem o controle de quantos projetos aprovados tem na cidade. Com certeza. Baseado nessa informação, ela já sabe a futura população de Itapema. Não precisa fazer um censo. Não. Ela já tem base. Vamos dar o nome Master Plan, vamos colocar, exatamente. Né? Um pouco para frente. Master Plan é um termo que os políticos começaram a usar, né? Mas nada mais do que um planejamento estratégico para a cidade a longo prazo. Isso. Só que com essa informação que a Secretaria de Planejamento tem das unidades que já são aprovadas, das futuras construções, ela já tem uma estimativa da população de Itapema para os próximos 5, 10 anos.
Só que não adianta pensar que essa obra de infraestrutura, de mobilidade, obras que tem que ser fora da curva, obras não faraônicas, mas não é só qualquer asfaltinho ou fazer uma nova avenida. A gente tem um problema de gargalo na minha praia que todas as avenidas elas empurram para a marginal da BR-101 e a gente tem que criar outras vias alternativas. A Beira-Mar, por exemplo, é uma. Por quê? Porque pode ter 5 avenidas, mas se desembocar todas na marginal não vai adiantar, o fluxo vai travar. Vai ter um gargalo igual. Então, a prefeitura tendo essa informação, ela tem que investir em infraestrutura. E a gente torce que invista, porque o nosso ramo pede isso, a construção civil pede isso, os nossos clientes pedem isso. Então, baseado nessa informação que eles têm de unidades do futuro, não tem que esperar ter essa população. Tem que já fazer agora esperando essa população. Exatamente. Porque a estimativa hoje de Itapema, eu acredito que já está alcançando a casa dos 100 mil habitantes. Mas daqui a pouco a gente pode ter 200, 300, 400 mil habitantes. E já tem que preparar essa infraestrutura para atender esse novo público e não mais o atual. Essa é a preocupação, né, Júnior? Então, a questão mobilidade... a gente deve compartilhar a mesma preocupação. E a mobilidade não tem que pensar só em criar vias, né? Mas a gente tem que pensar em diversificar o tipo modal. É o quê? E para isso precisa de infraestrutura. Ciclovia, por exemplo, precisa de infraestrutura. Né? A gente tem outras linhas. O próprio transporte público municipal. O que faria hoje, Rafa, tu deixar o teu carro em casa e vir para o teu trabalho com ônibus? Um transporte público municipal que seja tecnológico, moderno, que tu não sinta tanta diferença. Exato. E tu vai falar, vou deixar meu carro em casa e vou de ônibus. Então, o transporte público municipal, ele faz o quê? Os trajetos da cidade, né? As linhas que eles vão, que vai circular dentro da cidade, né? As troncais, grandes centros e também os curtos trajetos. Então, transporte público municipal, hoje Itapema não tem, mas hoje é necessário justamente porque vai resolver essa demanda de veículos na rua. Porque é um outro tipo modal, uma outra alternativa de transporte. Então, incentivar também a ciclovia, criar ciclovias e ciclofaixas, isso tudo passa por um planejamento e obras. Né? Tem que ter uma visão estratégica para quê? Porque mobilidade não tem que pensar só em abrir ruas, mas também investir num transporte público municipal, por exemplo, que Itapema já merece. Né? Exatamente. E fora a mobilidade, problema de segurança pública. A Guarda Municipal acho que é um ponto positivo, a gente tem que destacar. Né? A cidade de Itapema hoje tem a Guarda Municipal. Ela, claro, ela está indo em processo de maturação, mas ela já vem fazendo um bom serviço. E é importante destacar. Vem se estruturando muito a questão da segurança. E tem que estruturar com tecnologia, com câmeras de monitoramento. A nossa cidade pode ser vigiada 24 horas. Pode ser investido em câmera. Pelo hoje tamanho é barato. Que ela tem e ela é uma cidade, vamos falar, uma orla de 7 km, dá para você controlar tranquilamente. Geograficamente a cidade é pequena. Exatamente. Então, na orla da Beira-Mar, dá para colocar ideias até para o poder público, né? A gente está aí para contribuir como empresários. Mas os monitores das câmeras poderiam estar, inclusive, na beira-mar. A pessoa caminhando e visualizando aquilo e sim tendo a sensação de segurança. A melhor parte da segurança, ou do termo segurança, é a sensação do local seguro. Né? Então, investimentos em câmera da própria Guarda Municipal, ampliar também o efetivo das polícias, que não é responsabilidade do município, mas do Estado, mas cobrado do governo do Estado. Esse é um ponto muito bom. Porque a segurança também é um ponto que chama muita atenção. Porque é mobilidade, é segurança pública, é saúde. A pessoa não precisa se deslocar daqui para ir para outro lugar para ter um bom atendimento. A gente precisa ter na minha praia, né, no próprio bairro Morretes, em outros bairros, pontos estratégicos de um pronto atendimento. Ou seja, a mobilidade é o calcanhar de Aquiles, mas as outras elas são tão importantes quanto e elas também estão pedindo essa atenção. O poder público já sabe. A gente espera sim que eles coloquem em prática, porque é aquilo que eu falo. Hoje a construção civil ou o ramo imobiliário como um todo, a gente está interligado, colocou Itapema no know-how, colocou Itapema no topo. O poder público ele tem que acompanhar, porque senão a gente vai sentir falta e obviamente o nosso cliente também. É muito legal que você falou dessa questão dos 3 pontos, né, que é a saúde, educação e segurança, porque isso é a base, né? É a base de uma cidade e a gente vê que precisamos melhorar muito. Porém, a gente está muito bem posicionado hoje, né? Na questão da mobilidade, porque é uma cidade turística, que todo mundo quer vir, é natural. Rafael, poxa, no verão para tudo, mas qual a praia que é uma das mais buscadas do Brasil que não vai parar, né? Mas a gente cobre, a gente sempre menciona isso porque é uma preocupação, principalmente para quem mora, né, Júnior? Com certeza. Porque não é só o turista, a gente que mora aqui, a gente também sente. Então a gente também quer qualidade durante o ano, no verão, com certeza. Né? E a gente trabalha. Quando existe gargalo no inverno, aí já começa a ligar o sinal de preocupação. No verão é natural. O verão não só vai parar Itapema, como vai parar Balneário, vai parar Florianópolis.
né? A população aumenta significativamente e também é um período de festa, é um período que todo mundo vem para curtir esse momento, seja aquele que tem um apartamento que foi vendido, por exemplo, pela Confidere e vem curtir o verão, deixa o carro na garagem, vai curtir também a praia, vai contemplar. Isso faz parte do crescimento. O que a gente fala aqui é uma visão a macro da necessidade, obviamente, do poder público, não só Itapema, como em toda a região, que tem esse poder, esse potencial construtivo, esse potencial imobiliário muito forte, ele tem que acompanhar esse crescimento. E eu creio que Itapema pode sim caminhar para isso, é o que a gente espera, porque a nossa cidade é rica, não só em belezas naturais, né? Mas a gente tem qualidade de vida e a gente fala muito em Balneário Camboriú, mas eu prefiro com certeza Itapema, até porque não só eu, vários artistas escolheram aqui para morar, né? Porque Balneário tem a fama dela, né? Mas assim, não jamais falaria mal de Balneário Camboriú. A gente tem que falar nossos pontos positivos. Um amigo meu que sempre falou para eu comparar, Balneário Camboriú é a Dubai, né? Mas Itapema é Doha. Doha tem mais qualidade. Só precisamos ser Doha. Exato. E estamos do lado, né? Estamos lá. A gente compartilha, né? Eu acho que nunca existiu, na minha visão, uma rivalidade entre Itapema e Balneário Camboriú. Não. Porém, a gente pode se unir cada vez mais. Com né? certeza. Balneário usufruiu o que a gente tem de melhor e nós usufruímos o que Balneário tem de melhor. Júnior, para a gente finalizar, um assunto para fechar com chave de ouro, tá? Questão, tua visão para os próximos anos e colocando em ponto principal a valorização de Itapema, que é a maior preocupação, o maior interesse de quem compra aqui, né? Sim. Porque é aquela situação, poxa, mas ela vem se valorizando nos últimos 10 anos. Será que nos próximos 5, 10 anos essa valorização vai aumentar, vai se manter? Claro que a gente mencionou muito o quê? Os próximos projetos que tem para a cidade. Sim. Né? Lembrando que a gente falou que Itapema cresceu por si só, Sim. por ser uma cidade muito bem posicionada e belíssima. Agora com esses novos projetos para frente, Júnior, tua visão para os próximos anos da valorização da nossa cidade? Então, a gente espera muito que o poder público faça a sua parte e eu acho que é mais que obrigação, porque eu acredito muito no potencial de Itapema. A gente está investindo e temos mais lançamentos, investindo não só em Itapema como Porto Belo, abrindo esse leque, né, da própria construção para outras cidades. Então, a gente acredita muito nesse potencial, né? No mínimo manter a valorização, mas a gente com certeza. Aí tem obras para sair como o próprio alargamento, que recentemente emitiram a LAP. Claro que é um processo um pouco mais longo e demorado, mas Porto Belo, que está colado, né, já avançou também em alguns pontos. Eu acho que essa integração entre cidades vai além de Balneário, mas a gente tem que puxar Porto Belo junto, no sentido de unir forças para transformar assim num corredor de potencial turístico, de potencial de qualidade de vida, de potencial de equipamentos turísticos, porque capacidade tem, volume financeiro também. Então, o que vai nos manter no topo, a gente já pincelou bastante sobre isso, é justamente o poder público acompanhar. E não é porque eu, talvez hoje, venho da classe política porque presenciei isso esse ano. Não. Qualquer empresário hoje sabe da importância do poder público em participar com obras de infraestrutura, que a gente mencionou aqui, que vai além de mobilidade, mas segurança pública, educação e a própria saúde, porque isso com certeza vai trazer uma consequência positiva para a qualidade de vida, isso vai refletir no cliente, vai refletir na própria valorização imobiliária. O crescimento de Itapema, ele, no meu ponto de vista, ele vai acontecer. A diferença é que quanto mais investir e cada um fazer a sua parte, mais valoriza. Ele vai valorizar ainda mais. Então, não tenho dúvida para os próximos anos. Que legal. E assim, a gente vem agora com novidades para nossa cidade, né? Eu não nasci aqui, mas moro desde 96, então vim criança para cá e com muito orgulho me considero itapemense. Isso aí. Né? Muito mais do que paulista, que eu nasci em São Paulo. E hoje a gente vê os atrativos que a gente falou do turismo chegando, né? Que a gente comentou bastante no nosso último Conficast sobre o Pier. Sim. Né? Que está aqui na nossa praia. Sim. De Itapema. Então o Pier já vai trazer a gastronomia. São mais de 20 lojas gastronômicas. Hard Rock. Que vem o Hard Rock, um restaurante internacional. Né? E isso já tem surgido boatos de outros atrativos também internacionais para a nossa cidade que vai chegando. Só a informação de que algo está por vir já faz a valorização de Itapema aumentar. Com certeza. Né? E entenda bem, Rafa, a gente precisa disso. Muito. Porque muito. Na venda, não só porque o mercado vai responder na própria valorização em números, né? Mas para o próprio cliente. Ele gosta dessas novidades. Bastante. Ele fica feliz em saber que Itapema vai ter o Hard Rock, que vai ter o Mole, que Itapema vai ter isso, que vai ter aquilo, que pode criar, que Itapema vai ter o alargamento, que é um projeto também. Vai ter aquilo.
Quanto mais obras de infraestrutura, quanto mais obras de equipamentos turísticos vier para a cidade, mais a gente vai estar agradando o cliente, mais a gente vai estar fortalecendo e não só mantendo a valorização imobiliária, como alavancando ela para cima. Repito, não só Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, todos os investimentos que fizerem na cidade, sejam eles essencialmente públicos ou com parceria público-privada, tem que acontecer. Por quê? Porque a gente precisa alimentar toda essa cadeia que envolve não só a construção civil, como o ramo imobiliário, os corretores de imóveis e o próprio cliente, que é esse círculo porque ele precisa disso para justamente não só se manter, como ele ter aquela liquidez esperada quando ele investe. Então muito isso bom, é muito importante. Muito bom. Júnior, cara, agradecer aí mais uma vez a tua presença, conteúdo que foi falado aqui enriquece ainda mais, né, o nosso município, e agradecer de coração aí todo o que você tem contribuído também como empresário. Com certeza. Né? Porque você nessa cidade, não na questão política ou na questão como morador, mas na questão como empresário, geração de emprego. Né? Hoje a tua construtora, a VPR.M7, é uma referência dentro do mercado. Né? Não posso deixar de comentar com aqui. Certeza. Gerando emprego, gerando novidade, girando a economia. Né? Então, assim, temos participação total nesse crescimento da cidade. A gente contribui, né? A gente falou muito da política, mas a política ela foi curta a passagem, né? São 8 meses. Mas empreendendo em Itapema, eu já estou há mais de 17 anos. Então, o mercado da construção civil, iniciei lá atrás no loteamento, depois vim para a verticalização. Então, a nossa empresa hoje, ela tem, obviamente, esse lastro, né, de ter uma empresa há muito tempo, com raízes, com histórico de obras entregues, com inovação, com parcerias também que a gente fechou, não só com cantores nacionais, como o próprio Bruno, que é o nosso padrinho, mas com assinaturas internacionais que já está encaminhando para vir também, para assinar projetos futuros nossos. Eu acho que essa versão, essa virada, né, da VPR-M7, eu junto com o meu sócio Mike, que cuida da parte comercial, e eu faço a gestão da empresa, eu acho que essa união também de forças e talentos proporcionou essa virada também de chave da consultora, né? Obviamente atrelado a todo um credenciamento que herdou da própria VPR durante esse tempo de construção, né? Onde enraizou. Hoje a gente vê várias construtoras querendo Itapema. A gente que está aqui há mais tempo, a gente que viu todo esse crescimento, que enxergou, que criou essas raízes, a gente com certeza nos orgulha de brindar, cobrar também, né, do poder público, porque não só eu como construtor, como todas as construtoras, como todos os corretores e imobiliárias querem sim uma cidade próspera, uma cidade com investimentos, uma cidade com inovações em tecnologia, segurança, mobilidade, saúde, educação. Isso não é conversa fiada, aquela conversa já viciada, mas isso faz toda a diferença e eu creio que isso vai sim posicionar Itapema para aquele lugar que a gente merece, para manter essa valorização, para a gente crescer cada vez mais. E a VPR-M7 ela se coloca à disposição do mercado, assim como a Confidere, que são nossos parceiros comerciais, para você, cliente que está nos assistindo, fazer o seu investimento seguro, fazer o seu investimento onde vai conseguir enxergar essa liquidez com pessoas que são especialistas no mercado. O meu irmão, né? O Rafael Chiré, eu costumo falar Chiré, mas é o Rafa, que com certeza faz todo esse trabalho e obrigado, eu fico à disposição para dar o melhor atendimento da minha parte. E se nós estamos hoje aí contribuindo tanto para o nosso mercado, para a nossa cidade, é porque a gente tem parcerias fortes, parcerias boas, com pessoas com esse pensamento, com essa responsabilidade social que é a VPR, que é o Clóvis Júnior também. Com certeza. Tá? Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rafa. Obrigado a toda a equipe Confidere, a todos vocês que estão assistindo. Foi um prazer. E se tiver outro podcast, pode me chamar, porque será uma honra aqui estar contribuindo um pouquinho, né? Foi rápido, objetivo, até porque a internet hoje consome rápido. A gente tem que dar o máximo de informação em menor tempo para que a gente também tenha audiência, né? E assim esperamos. E agradecer você que está nos assistindo, né, Júnior? Como o Júnior também já agradeceu pela VPR. Agradecer você que está nos assistindo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para estar aí por dentro de todas as novidades e acompanhando aí o convite, né, dessas personalidades do nosso mercado imobiliário de Itapema. É isso aí. Um abraço. Obrigado. Até Obrigado, breve. Júnior. Tchau, tchau.